A fé é grande. Então, nós estamos estudando, meus queridos, de quarta-feira, a gente está estudando sobre José, né? E nós já estamos hoje, eu não vou dizer que vamos acabar hoje, mas estamos no finalzinho já do estudo de José. Como eu gosto muito de estudar com a Bíblia, eu pinto a minha Bíblia aqui, se alguém depois quiser ver como é que eu faço aqui, eu pego um lápis colorido e eu pinto a minha Bíblia aqui, que me ajuda no estudo. Então, hoje eu não fiz esboço, mas eu fiz o jeito que eu mais gosto aqui, que é umas pinturas aqui, ó, na minha Bíblia, assim, eu vou marcando as coisas que eu quero falar. Então, gosto de fazer assim. Hoje deu certo, deu tempo lá, cheguei em casa, a Eunice me apontou uns lápis lá, e eu pude fazer isso. Eu quero ler em Gênesis 47, 27. Gênesis 47, 27. Nós estamos estudando sobre José do Egito. É um assunto muito especial, que é um jovem, né, que teve a sua vida toda dedicada a um bom serviço, sempre elogiado no que fazia. E aqui nós estamos hoje, no momento, queridos, nós estamos chegando no final do livro de Gênesis, né? Você virar algumas páginas aí vai ver que falta apenas 3 capítulos agora. Mas nós vamos ler esse versículo aqui, é o 47, 27. Diz assim: Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra, que é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada de 2 gumes. Ó Pai, que esta Tua palavra venha fazer morada no nosso coração. Nós possamos aprender através dela, dar-nos sabedoria, entendimento da Tua palavra, para que nós façamos a Tua vontade. Ó Deus, abençoa-nos agora que vamos meditar e vamos aprender algumas coisas sobre aquilo que o Senhor deixou para nós. Abençoa os pedidos de oração que foram colocados aqui, os agradecimentos, abençoa as famílias, os enfermos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui quando no livro de Gênesis fala sobre Israel, está falando sobre Jacó, porque Jacó lutou com Deus e Deus mudou o nome de Jacó, que significa o enganador, né? Interessante a mãe de Jacó ter dado esse nome para ele, né? Mas chama o enganador. Já pensou uma mãe dar para o filho esse nome? E Deus mudou o nome de Jacó, de o enganador, para aquele que lutou com Deus como um príncipe e venceu. Então esse é o nome Israel, tá bom? Então você tem aqui uma informação. A gente que está estudando aqui, já veio outras quartas-feiras, vai se lembrar que José foi para o Egito, lá pelos seus 17 anos, e quando tinha 30 anos ele assumiu o governo, foi governador do Egito, por causa que ele interpretou um sonho de Faraó, das vacas gordas, depois das vacas magras que comeram as vacas gordas. Ele já tinha passado pela casa do Potifar, os irmãos dele já tinham vendido ele como escravo, jogado ele no poço, já tinha sido injustamente colocado sobre ele um crime que ele não cometeu com a esposa de Potifar, foi para a cadeia, ficou preso, mas sempre nós observamos que José continuava firme nos preceitos de Deus. Ele não desistiu de Deus e Deus não desistiu dele. Então nós temos aqui uma lição. Aqui nós temos agora um momento onde Israel, que pensava que seu filho havia morrido, que é Jacó, ele vai para o Egito porque tem fome lá na terra, e José então chama seu pai, e Jacó sobe com 70 pessoas. Esse é o número de pessoas que subiram para o Egito. Muito bem. Ou desceram para o Egito, tanto faz, né? Estou falando subiram, mas no caso desceram para o Egito. E aí lá no Egito eles ficaram morando ali. O que nós vamos ver hoje, na verdade, são os momentos finais dessa história, né? E a primeira coisa que tem aqui é que, como eles estavam lá num lugar onde faltava comida, faltava água, agora eles vão para um lugar onde o José é rico e tem dinheiro e tem posses, e eles têm casas para morar. Então é natural que esse pessoal saudável então se multiplicou, teve filhos, e agora então a descendência de Israel, que é Jacó,
aumenta muito. Bom, vamos ver no versículo 28 quantos anos foi que Jacó viveu no Egito depois de ter ido para lá, e a gente vai fazer uma continha para ver com quantos anos que Jacó foi para o Egito, tá certo? Então vamos ver, ó, versículo 28, ó. E Jacó viveu na terra do Egito, quantos anos tem aí na sua Bíblia? 17 anos. Então, os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147 anos. Então, se eu fiz a conta certa, quando Jacó tinha 130 anos, é que ele foi para o Egito. Ele viu que o filho dele estava vivo e ele foi para o Egito. Interessantemente, ele já tinha mais de 100 anos quando ele pensou que José já tinha morrido, tá? Então, ele já não era uma criança, um senhor, assim, já era bem experiente, vamos chamar assim, né? E ele então viveu quase 150 anos. É uma pessoa que, veja, lutou com Deus, era manco, porque a Bíblia diz que quando ele lutou com Deus, ele manquejava da coxa pelo resto da vida, então ele era manco, mas esse fato de crer no Senhor, depois eu vou mostrar um versículo aqui, que é a coisa mais linda, que me emociona. Ele creu no Senhor e Deus o abençoou. Mesmo num tempo de fome, preste atenção nisso, mesmo num tempo de fome no mundo inteiro, Jacó foi cuidado por Deus. E nós vamos ver qual era o segredo de Jacó, porque aqui Jacó vai contar para a gente, aqui na Bíblia, qual que era o segredo dele. Está aqui no texto também, mas vamos lá. Agora vamos ver aqui, ó, 29. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, que pena, né? Jacó agora está perto de morrer. Chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade, e rogo-te que não me enterres no Egito. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse versículo aqui. Jacó, a Bíblia não comenta essas coisas no momento em que elas ocorreram, mas Jacó tinha conhecimento de coisas proféticas. Jacó foi um profeta de Deus, ele se encontrou com Deus e foi um profeta de Deus. E ele não queria ficar no Egito. E ele faz um pedido. Agora, que negócio é esse de colocar a mão debaixo da coxa, né? Isso daí é o seguinte, Abraão também fez isso uma vez. Quando uma pessoa ia fazer um juramento, ele colocava como assim, dizendo: olha, eu estou com a mão aqui debaixo da sua coxa e eu estou prometendo que eu vou fazer isso. Era um jeito especial de intimidade, de dizer: ó, eu me comprometo a fazer isso. Então, ele falou para José: José, vem aqui, você vai prometer uma coisa para mim. Eu estou perto de morrer, mas eu não quero ficar aqui, meu corpo. Eu tenho um lugar que eu quero ser enterrado. E qual era esse lugar? Vamos ver, olha, versículo 30. Mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse, aí é José: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Como Jacó já estava cansado, esses momentos aqui eram momentos assim de reunião de forças, para ele conseguir sentar e falar. Nós vamos ver que numa dessas aqui ele não vai aguentar, vai falar o que tem que falar e vai. Então, aqui já era mesmo naquele momento de saber que o pai estava o chamando. Agora aqui você vê, Jacó não está triste porque vai morrer. Jacó está naquela alegria, porque já viveu bastante, teve uma vida, apesar de todas as dificuldades, de perdas, de sofrimento, assim, decepções, mas por outro lado, ele tinha Deus com ele viveu bastante e ele tinha uma esperança do futuro. Essa questão aqui, na vida de Jacó, é muito interessante a gente se lembrar. Eu gostaria de destacar. Você que está aqui nessa noite deve saber que você faz parte do plano de Deus. E mais do que qualquer coisa ruim que aconteça na sua vida, você deve se focar no futuro, lembrando-se que você tem que cumprir a sua missão, deixar o seu legado, e você vai continuar, vai ser lembrado por Deus naquilo que você fez. Jacó tinha essa esperança. Vamos pular agora para o 48, versículo 5. Capítulo 48 de Gênesis, versículo 5. Diz assim:
Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Aqui, olha que interessante. Você lendo assim, você pode não entender, mas eu vou explicar. Aqui Jacó está dizendo o seguinte. Está dizendo, olha José, os seus 2 filhos que você teve aqui, eu vou tratá-los como se eles fossem meus. E isso tem uma significação. Isso quer dizer o seguinte, José, você vai receber uma parte da herança junto com seus 12 irmãos. Mas os seus 2 filhos, eu vou dar uma herança especial para eles, que não vou dar para os filhos de nenhum outro filho meu. Eles vão ser meus herdeiros diretos. Eu tenho algo especial dos meus bens que eu vou deixar para os seus filhos, José. Porque vocês sabem qual era o filho preferido mesmo de Jacó? Era José. Olha que Jacó, ele amava tanto a José, que ele agora diz assim, José, eu vou dar uma herança especial para os seus filhos. Os meus 2 filhos mais velhos, mas você vai falar assim, espera um pouquinho, pastor, mas o filho mais velho de Jacó era Rúben, não era Efraim e Manassés. Mas sabe o que acontece? Rúben fez uma coisa muito errada. Rúben, ele se relacionou com a mulher do pai. E Jacó não esqueceu disso. E Jacó tirou a primogenitura dele, de Rúben, e passou agora para Efraim e Manassés. E aí ele está dizendo, José, assim como eu passei a herança, tirei de Rúben e coloquei, porque ele ficou muito triste com isso, ele então fala assim, ó, agora eu vou equiparar esses 2 meus filhos com os seus 2 filhos. Eles vão ter uma herança de primogenitura. Interessante que a gente pensa, quando a gente faz alguma coisa para alguém, a gente pensa assim, que nós temos que receber. Mas para um pai, para uma mãe que ama o filho, a coisa mais bonita que tem, às vezes é a gente ver o filho recebendo o presente de alguém por causa da gente. Não sei se você já passou por isso. É como quando você está na escola e o diretor ou o professor diz assim, ó, vem aqui o seu filho, ou o chefe do seu filho, vai dizer assim, olha, parabéns pelo seu filho, viu? Na verdade, o filho é que é a pessoa, né, que está sendo parabenizada, mas o pai ou a mãe que fala muito obrigado, porque por causa da educação que foi dada que você está recebendo esse elogio. Aqui é a mesma coisa. Jacó percebeu da importância da educação, do cuidado que José teve com os seus filhos. E outra coisa, esses 2 meninos já não eram mais criancinhas, não. Pelos meus cálculos, eles já deviam ter uns 20 anos aqui. Já, porque se Jacó ficou 17, não é? Vamos fazer as contas. Se Jacó ficou 17 anos no Egito, e eles já tinham nascido antes dele chegar lá, então já eram 2 jovens, 2 homens já, de 20 anos. E ele agora então faz, vamos ver agora o versículo 10. Eu não estou lendo tudo, estou ressaltando algumas coisas. Versículo 10. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver, e fê-los chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os. Aqui são os netos, tá bom? Se você ler depois do que eu pulei aqui, você vai ver que ele pergunta, quem são esses 2 que estão aí? Então José diz, olha, são os meus filhos. Falou, venham aqui, meus netos. E a Bíblia vai dizer que ele abraçou e beijou os netos que ele não conhecia, porque os outros ele conhecia. Os outros viveram com ele lá em Canaã, mas esses aqui não tinham intimidade. Então Jacó, muito sério, muito vivaz, assim, como um avô, falou assim, a única oportunidade que eu vou ter é hoje, com esses 2 jovens. E eu preciso, então, fazer que eles se lembrem do único dia que eles me viram, que é hoje. Eu vou abraçar, beijar esses meninos, e isso eles vão levar essa lembrança minha para o resto da vida. Veja que importância você, quando se encontrar com alguém da sua família, que impressão você vai deixar. Tem gente que vai num almoço de final de ano, nunca viu aquela pessoa, briga lá, deixa tudo aquela má impressão. Seja a melhor pessoa que você puder, para que as pessoas se lembrem de você como uma pessoa cristã, um servo do Senhor. Era isso aqui que Jacó estava resgatando. Muito bem. Agora veja o versículo 11. Israel disse a José, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Aqui Jacó está dizendo assim, José, eu pensava que você tinha morrido. E agora ainda Deus me abençoa, vendo os meus netos. Deus é maravilhoso, não é verdade? Porque olha como Deus, ele abençoa o seu servo. Você que está aqui nessa noite, se às vezes pensa que já perdeu,
já passou, já não tem mais jeito, já morreu, já enterrou, já fechou a tumba, já acabou, a história terminou ali. Na verdade, existem coisas acontecendo que você vai falar: meu Deus, como eu pude ser tão incrédulo, como eu pude ser tão raso, imaginando que o Senhor não ia ver a minha necessidade. O Senhor me abençoou, eu, além de ver o meu filho vivo, ainda estou vendo assim, não podia ver, mas meus netos. Aí você vai falar: mas por que Deus fez isso? Então eu vou contar uma coisa para você, deixa eu explicar. Isaac também teve problema de vista, e Jacó. Estava explicando isso para o Mateus ontem, meu filho. É o seguinte, tem alguém aqui que, se não fez, provavelmente vai ter que fazer ainda uma cirurgia quando chegar a hora, que chama catarata. Isso lá pelos 60 para mais. Tem gente que faz 60, 70, 80. É porque é assim, certo? Então não é porque Jacó não foi abençoado, nem Israel, nem Isaac. Na verdade é porque quando depois chega aos 80 anos, a vista, você pode ler lá em Eclesiastes, que é assim. E ele então, provavelmente com esse problema. Mas eu fui estudar sobre isso, eu descobri uma coisa, que lá no deserto não tem muita água, é seco. Então os olhos são muito magoados com essa situação, e com aquela areia batendo o tempo todo, esse problema se agrava. Então é um problema de quem vive no deserto. Você veja que aqui, no caso, ele tinha já quase 150 anos. Ele estava lúcido, mas tinha essa dificuldade, como Isaac também no passado. Então, só explicando, porque alguém vai falar assim: se era servo de Deus, por que ficou cego? Tem gente que pensa que servo de Deus não envelhece, não sei. Às vezes eu me olho no espelho e vejo meus cabelos brancos, eu falo assim: servo de Deus envelhece rápido. Então, assim, a gente envelhece, a gente vai caminhando. O pecado, nós somos descendentes de Adão, e é assim que é. Então, não fique triste porque ficou doente. Faz parte da vida. Você vai se encontrar com o seu Redentor, com o corpo novinho. Tem essa esperança. Infelizmente é assim. Tem gente que pensa que crente não fica doente, crente não... Uma vez eu tive uma discussão muito séria com uma pessoa. Falou assim: na Bíblia está escrito que Jesus Cristo levou todas as nossas doenças e tal. Aí eu falei: tá certo, mas isso é do ponto de vista espiritual, porque a Bíblia também fala que nós vamos morrer. Se nós não morrermos, vamos trocar de corpo. Até quem está vivo vai ser arrebatado. Então, irmãos, nós não podemos ter essa falsa ilusão de que os problemas da vida não vão nos atingir. Tá? Não se iluda. Não vai nessas igrejas que promete tudo aí, que você depois, quando acontecer, ainda vão falar que você não tem fé. Então aqui nós vamos dizer que Jacó não tem fé, Isaac não tinha fé. Que negócio é esse? Não é verdade, certo? E Jesus também não morreu, nosso Senhor, mas ele ressuscitou. Então, o que está acontecendo? Não podemos ter essa visão que estão ensinando aí. Vamos para o versículo 14 agora. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Aqui, como ele estava vendo mal, ele inverteu as coisas, abençoando com a mão direita o mais novo. E o José quis trocar a mão do pai. Falou: não, pai, está aí no pedacinho que eu pulei. Não, pai, está errado. Ele falou: não está errado, eu sei o que eu estou fazendo. Não estou enxergando, mas eu estou sabendo. Não vem não. Então ele falou: o menor vai ser mais abençoado que o maior. Aí, ó, é profeta. O que nós podemos fazer? Aí, e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia. Olha que bonito aqui, ó. Ele está atribuindo a quem? A vida dele, toda a existência dele. Isso que faz diferença. Não tem reclamação, não tem murmuração. Está dizendo: se eu estou vivo até aqui é porque do dia que eu nasci até hoje só tem uma explicação. Era para eu não viver, não existir, mas foi Deus. Olha a sequência agora, olha o segredo, versículo 16. Ó. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Qual era o segredo de Jacó? Deus escolheu um anjo para protegê-lo. Olha que bonito isso daqui, né? E de livrar de todo mal. O que Jesus orou lá na oração de modelo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do... Olha aqui, ó, livra-nos do mal. Você ora para Deus livrar você do mal? Você ore, querido, você ore. Agora, engraçado, eu vou falar uma coisa aqui. Jacó tinha um anjo, né? Mas você tem o Espírito Santo, que é mais do que anjo. Já pensou? Olha que coisa, você é mais abençoado que Jacó. Jacó tinha um anjo, você tem a presença do Deus Todo-Poderoso dentro do seu coração. Você é selado pelo Espírito Santo. Outro dia uma pessoa perguntou para mim, pastor, precisa orar para anjo? Eu falei, não precisa. Porque você já tem a presença de Deus em você. Você não precisa falar nem com anjo, nem orar para anjo. Você pode falar direto com o Senhor de todas as coisas. Se Ele mandar 25 mil anjos ao redor de você, você fala com Ele, não precisa falar com o anjo, não. Pode falar direto com Deus, que Ele já resolve tudo. Se Ele tiver que mandar uma escalação completa, aí desce 50 mil anjos se precisar. Você tem mais do que Jacó tinha de bênção, hein? Olha só, não se esqueça disso. Vamos lá. Aí ele manda abençoar. Vamos agora para o 48, 21. 48, 21. Ó. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Isso aqui não é profeta? Olha aí, dizendo, ó, vocês estão aqui no Egito, mas vai chegar um dia... E sabe quantos anos demorou para se cumprir essa profecia? 400 anos. Ele fez uma profecia aqui que 400 anos depois ia acontecer. Porque Deus falou com ele. Lembra quando na hora que ele viu José? Lembram? Que Deus não falou nada com ele por muitos anos. Aí quando ele encontrou José, aí Deus falou, ó, Jacó, vai para o Egito, porque eu vou te abençoar lá, e um dia eles vão voltar. Então Deus falou com ele, ele está lembrando. Agora vamos para o capítulo 49. Depois chamou Jacó a seus filhos, agora é os filhos dele mesmo, e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei os que vos há de acontecer nos dias... E Jacó profeta, hein? Olha aí, ó. Agora vamos começar a juntar e ouvir, filhos de Jacó, e ouvir a Israel vosso pai. Vamos ver se Rúben recebeu alguma bênção. Ó, Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste e subiu a minha cama. Ai, 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 que coisa horrível. Já pensou na hora de morrer o pai lembrar da coisa? Por isso que eu vou falar uma coisa. O pecado deve ser evitado. Um crente, deixa eu explicar uma coisa. O crente, ele não vai para o inferno porque ele peca, porque ele já está salvo, certo? Ok? Eu sou crente, já aceitei a Jesus, a salvação está garantida. Se eu pecar, não vou para o inferno por causa disso. Mas eu vou estar envergonhando o nome de Jesus Cristo. Eu posso estar influenciando pessoas a não aceitarem a Jesus com o meu mau testemunho. Eu estou sendo irresponsável quando eu peco. Então, o pecado deixa marcas. O pecado deixa, mas nós somos, Deus, Ele é justo. Então você precisa aprender, eu preciso aprender, nós temos que aprender. O pecado deixa marcas. Nós precisamos ser o mais santo que nós pudermos, para que ninguém seja envergonhado. Olha aqui que o Rúben vai ouvir na hora que o pai está morrendo aqui. Por isso que a gente tem que alertar as pessoas. Quando a gente vê alguém fazendo uma coisa errada, fale para a pessoa, pare com isso. O maior prejudicado é você mesmo. Mas tem pessoas inocentes que vão acabar. Os filhos de Rúben, a esposa, os filhos dele, saber ouvir isso do vô, falando para o pai, que vergonha, que vexame, numa hora dessa, a família toda reunida. Que coisa triste, fala a verdade. Então, nós, como crentes, devemos fazer o melhor para o nosso Deus. Nossa salvação não depende disso, porque nós somos salvos pela graça. Mas nós precisamos nos santificar. A salvação é uma obra de Deus em nós. A santificação é um ato voluntário de entrega a Deus, a partir da salvação. Agora é comigo. Deus não vai me obrigar a ser santo. Eu tenho que querer ser santo. Você quer ser santo? Alguém aqui não quer ser santo? Se não quiser, ora para querer.
Porque se Jesus Cristo habita no seu coração, você tem um desejo de santidade, tá bom? Eu estou dizendo isso por causa do Rubem. Olha, o que é isso? Vai falar uma coisa dessa na hora do... Agora vamos ver aqui. Simeão e Levi, é o segundo e o terceiro filhos. São irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre a minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. E foram violentos. Tem uma história que a gente não contou aqui, mas eles foram lá, cortaram os homens lá, mataram todo mundo, roubaram o gado, levaram as mulheres, fizeram uma coisa violenta, desnecessária, uma brutalidade lá. Jacó, ele falou, eu estou morrendo, mas eu nunca fui homem violento, não foi de mim que vocês aprenderam isso daí, não. Que coisa terrível, não é? Ouvir, olha, na hora de uma profecia do pai, ouvir uma coisa dessa, você vê que Jacó tinha pleno conhecimento. Aí vai falar, meu pai nunca se preocupou. Bom, mas aqui ele está dando uma dura, né? Vamos em frente aqui, 8. Quarto filho, Judá. Vamos ver se Judá vai... Deixa eu só lembrar uma coisinha, peraí. Quem que é lembrado como leão da tribo de Judá mesmo? Quem? Vamos ver aqui se tem maldição. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-te, deita-se como leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro, ou o poder, ou o domínio, não se arredará de Judá, nem o legislador entre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vida. Quem foi que entrou em Jerusalém sentado no... Olha o Jacó falando de Jesus aqui, em Judá. É uma profecia de mais de 1000 anos agora. 1000 anos para frente do tempo de Jacó, ele está falando de Jesus aqui. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Jesus na cruz. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Viu? Aqui a profecia de Jacó. Olha, Gênesis, hein? Gênesis. Eu fico feliz quando eu vejo Jesus na Bíblia. Então aqui está Jesus, Vamos na sequência. Zebulon é o quinto filho. Habitará no porto dos mares, será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Isacar é o sexto. É jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Aqui está dizendo que Isacar era meio preguiçosinho, gostava de encostar nos fardos, dormir. O pai não deixa por menos aqui. Dan, julgará o teu povo como uma das tribos de Israel. Desculpa, deixa eu voltar para Judá para falar uma coisa aqui. Não é voltar para ajudar, é voltar para ajudar. Você sabe que Jesus era filho de quem mesmo? Qual a mulher que deu à luz a Jesus? Maria. Maria era de que tribo, hein? Não, de Levi. Porque o Zacarias era sacerdote, ele era do tribo de Levi. Mas então como que Jesus é o leão da tribo de Judá? Então vou te explicar hoje, que você vai entender. Quando José, o pai de Jesus, o pai adotivo, José, não sei o sobrenome, José, marido de Maria, certo? Quando o anjo apareceu para José, presta atenção nisso para você aprender, porque vão te perguntar, alguém vai querer te pegar nisso daí. Quando José, marido de Maria, ele ouviu o anjo falando, não deixe Maria, fica com Maria, não vá desposar, você vai desposar ela sim, não vai abandonar Maria não, porque o que está no fruto dela é do Espírito Santo. Lembra desse texto aí? Lá? Muito bem. Aí José aceitou o que o anjo falou? Aceitou. Não aceitou? Muito bem. José que é da tribo de Judá. Agora eu vou explicar. Como que nós sabemos que Jesus é da tribo de Judá? Porque quando José ele aceitou ficar com Maria,
ele aceitou adotar Jesus como seu filho primogênito, preste atenção. E você vai falar assim, pastor, como que o senhor sabe que ele aceitou como filho primogênito? Onde está escrito isso na Bíblia? Muito bem. Qual era a profissão de Jesus mesmo? Carpinteiro, que não era a profissão de José? Pois bem, o pai era obrigado a ensinar uma profissão para o filho. O pai, ele ensinava o filho primogênito a sua profissão. Então José tanto aceitou Jesus como seu filho primogênito, como o adotou, como ensinou a sua profissão, como era costume, e por isso Jesus é da tribo de Judá, porque José aceitou casar com Maria e dessa forma então Jesus passa a ser o filho adotivo da tribo de Judá. Interessante isso, que nesse sentido nós também somos filhos adotivos de Deus, não é? Olha, interessante tudo, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu precisava explicar isso aqui, porque alguém algum dia vai te perguntar, se Maria era da tribo de Levi, como é que Jesus é chamado da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá? Então estou explicando, entendeu? Porque José aceitou adotá-lo, então ele passou a ser filho de José, então se o José era da tribo de Judá, ele era e acabou, não tem conversa. Se o pai falou que se alguém passando na rua falar, você é meu filho, vem aqui, quem vai discutir isso aí? Certo? Mas vamos continuar aqui. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, faz cair o seu cavaleiro por detrás. Não sei se isso aqui é elogio, isso aqui, bom. Quanto a Gate, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Então vai ser mais forte que uma tropa. Asser, o 9, o seu pão será gordo e dele dará delícias reais. Ia ser cozinheiro, ia fazer boas comidas. Naftali, é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. Falava bem. 10. 11. José é um ramo frutífero. 11 não é o versículo, 11 é o número do filho, tá? O versículo é 22. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram a armadura e o flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se como forte. Os braços de suas mãos foram fortalecidos pela mão do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. A pedra de Israel. Quem que é a pedra de Israel? Jesus, de novo aqui. Pelo Deus de seu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus e com as bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos nos seios de Damadre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça que foi separado pelos irmãos. Olha que bênção bonita. Viu, José não foi fiel a Deus? Olha que bênção que ele está recebendo aqui do pai agora. Está vendo que bonito? Agora o finalmente, 12, Benjamim. Benjamim é o lobo que despedaça, pela manhã comerá presa e à tarde repartirá o despojo. Agora, 28. Todas essas são as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou, a cada um deles abençoou a sua bênção. Muito bem, vamos para o 29 agora. Depois ordenou-lhe e disse, eu me congrego com o meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, e que está em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão, a Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Lia. Onde que foi que ele sepultou Raquel mesmo? Em Belém, Efrata, onde Jesus nasceu. Tá bom? Não está escrito aqui, eu só estou... O campo e a cova está nele e foram comprados os filhos de Et. Muito bem, agora o 33, olha o que aconteceu. Ele falou tudo isso daí, agora olha o 33. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Olha aqui, a gente não sei que palavra usar, mas que timing, assim, que palavra usar. Que sincronismo, sabendo a hora certa. Quem é fiel a Deus sabe até a hora que vai morrer. Né? Não foi nem antes nem depois. Terminou de dar instruções e juntou os pezinhos. Acho que daqui que vem aquela conversa de pé junto, né? Bom, vamos lá então. Agora eu não vou ler aqui, mas no capítulo 50 você vai ver que os médicos embalsamaram a Jacó, capítulo 50, versículo 2. Eles ficaram 40 dias embalsamando o corpo de Jacó e ficaram 70 dias, versículo 3,
chorando. Então ficou 110 dias, do dia que ele morreu até o dia dele, né, sair de lá. Aí José, versículo 7, saiu para sepultar seu pai. Olha quanta gente foi junto, ó, no velório. Subiram com ele todos os servos de Faraó, não devia ser pouca gente. Os anciãos da sua casa, todos os anciãos da terra do Egito, olha quanta gente. Como também toda a casa de José, seus irmãos, a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen os meninos, as ovelhas e as vacas. Subiram também com ele tantos carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Então eles chegaram além do Jordão, ficaram lá 7 dias, certo? E aí eles foram, então houve o enterro lá onde ele tinha pedido. Tá? Ó, versículo 13 agora, do capítulo 50. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã, o sepultaram na cova lá que ele tinha falado. Eu só queria mostrar para você, eu pulei aqui, eu não lembrei de falar, eu até peço desculpas que eu estou indo e voltando aqui, mas só para você saber, em Gênesis, deixa eu só pegar o texto aqui, que eu marquei, para falar para vocês, rapidinho aqui, peraí, só achar aqui. Quero só que você marque, quem está marcando aí, que tem gente que está fazendo, achei aqui, ó. Marca aí, quem está marcando, Gênesis 25, 8 a 11. Gênesis 25, 8 a 11. Está escrito assim, ó. E Abraão expirou morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo, e Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram na cova de Macpela, aí tem o lugar onde ele foi enterrado. Então toda a família tinha esse campo, esse local, nessa cova aí, todos os parentes foram enterrados lá, inclusive Jacó, tá certo? Foi lá, saiu do Egito, foi até lá, e foi enterrado lá, e aí então voltou, só para constar. Agora terminando, ó, capítulo 50, versículo 20 e 21. Quando Jacó foi enterrado, os irmãos dele falaram assim, agora José vai se vingar da gente. Isso aí está no versículo 15 e seguintes. José agora vai, o pai morreu, e agora ele vai acabar com a gente, que nós fizemos mal para ele. E quando José ficou sabendo que os irmãos estavam pensando isso dele, ele chorou. Porque a gente às vezes mede as outras pessoas pela gente. Você tem que tomar cuidado com isso. Tanto para bem como para mal. Não julgue as pessoas por você mesmo. Não pense que porque você faz uma coisa errada, eu também faço. Ou porque você é mentiroso, eu porque eu sou alguma coisa, você... não julgue os outros pela sua lente. Olhe os outros pela lente de Jesus. Porque tem gente que põe coisa má onde não tem. Os irmãos de José eram maus, na hora que o Jacó morreu, eles já começaram a achar que José ia se vingar deles. Olha, eles estavam pensando assim, que era tudo conversa de José, e que José agora ia. Mas olha a palavra de José no versículo 20 aí. Se você tem Bíblia, aprenda o que José aprendeu, ó. Olha só, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós, aos vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Viu aqui? José falou assim, todo o mal que vocês fizeram, agora trazendo para nós, todo o mal que a vida se apresenta para mim, todos os problemas, toda a falta de condição, as pessoas sendo injustas comigo, tudo isso Deus transformou em bem. Então, vá nesse caminho, meu querido. Não vai no caminho da vingança, vai no caminho de que Deus vai transformar tudo que jogarem de mal para você, Deus vai fazer bem. Tem até uma frase engraçada, diz assim, não tem nada a ver com a Bíblia, mas diz assim, eu construí esse castelo com as pedras que me jogaram. Já ouviu isso daí? É mais ou menos, ele falou assim, olha, eu vou fazer uma coisa boa com as coisas ruins que os outros estão fazendo. Faça uma limonada do limão, né? Faça do limão uma limonada. Então, aprenda que tudo que fizerem mal contra você, Deus está no controle, Deus vai abençoar você. Continuando aqui, para terminar de verdade, que agora falei que ia terminar, não terminei. Versículo 22, José morreu com quantos anos? 110. Ó, viveu bem também, hein? Já teve alguém que falou assim, não viveu 147. Calma lá, tá bom, hein? 110, né? Então viveu 110. Muito bem. E ele viu, versículo 23, até os filhos dos filhos. Ô, bênção, hein?
Viu a terceira geração, olha aí, ó, abençoado. Agora no versículo 24, José vai dizer assim, olha, certamente vos visitará Deus e vos fará subir dessa terra, a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. Então, vocês me levem junto com vocês, quando vocês forem. Aí você vai falar, será que lembraram de levar os ossos de José, 400 anos depois? Êxodo, vai lá, Êxodo 13, 19. Êxodo 13, 19, para você ver que a coisa não é brincadeira não. 400 anos depois, escravidão, tudo, ó. Moisés levou consigo quem? Oh, que coisa! O servo de Deus até morto é honrado, meu querido. 400 anos depois, ainda tem bênção acontecendo. Os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, farei, pois, subir daqui os meus ossos. Está vendo que beleza? 400, você consegue imaginar onde vai estar seus ossos daqui a 400 anos? Pois Deus sabe. A Bíblia não diz assim, que Deus ele vai levantar os mortos do mar, da terra, tudo. Deus sabe. Confia no Senhor. Não se preocupe. Deus não vai deixar você, tem uns filmes aí deixados para trás. Você não vai ficar para trás. Você vai com Jesus. Você é servo de Jesus, Jesus vai levar você para o céu junto com Ele. Então aqui está uma prova disso. Certo? Agora, Josué, eu sei que já passou das 9. Josué 24, 32. Ah, mas esse aqui você tem que ver, Josué. O que será que tem lá, hein? Vamos lá em Josué 24, 32. Ó, já Moisés já está morto, já passou, já levaram os ossos de José. Olha os ossos de José aqui de novo, em Josué. Mas será possível que Deus continua? Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram de Egito, foram enterrados em Siquém, na parte do campo que Jacó comprara. Eita, nós, foi lá parar os ossinhos dele lá junto com o pessoal. Você está vendo como é que Deus é fiel, meu querido? Até coisa assim que a gente... Por exemplo, eu estou preocupado lá com meus ossos daqui a 400 anos. Deus é fiel. Deus cuida até já não tem. Tem uma história, hoje eu estou sentado, acho que está dando problema isso daí. Tem uma história seguinte, Eliseu pediu porção dobrada do poder de Elias, sabe dessa história? Então, Eliseu em vida, Elias fez 11 milagres. E Eliseu tinha pedido porção dobrada. Então, ele fez vivo 21. É o dobro de 11, 21? Não é. Falta quanto? Muito bem. Quando, muitos anos depois, foram enterrar os homens que tinham morrido, e eles cavaram uma cova, e lá no fundo da cova estavam os ossos de Eliseu. A Bíblia diz que quando os corpos mortos tocaram nos ossos de Eliseu, eles ressuscitaram, que era o 22º milagre que faltava para dar. Já estava até enterrado, já estava morto. Gente, Deus é maravilhoso, vocês têm que crer num Deus desse, não é possível. Deus é fiel para lá do que a gente possa imaginar. Que Deus abençoe vocês, estamos encerrando então a história de José hoje aqui, né? Depois eu vou pensar uma outra, aí dá um tempinho, porque eu ainda não estou bom o suficiente para... Mas que Deus abençoe sua vida, que você seja também como José, que você tenha a fé de Jacó. Na semana que vem, eu pulei um versículo de propósito. Na semana que vem eu vou falar de um único versículo. É uma coisinha que eu pulei aqui, eu vou ensinar uma coisa, tá bom? Vamos orar para encerrar o culto. Senhor, nós te agradecemos por esse momento especial que estudamos a Tua Palavra. Ó Deus, perdoa pelas minhas limitações, mas abençoa o Teu povo com fé, com amor, que eles creiam no Senhor acima de qualquer coisa. Derrama Teu Espírito sobre eles, para que eles sejam poderosas testemunhas na Tua Palavra e testemunhando do Teu nome, sabendo que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Abençoa a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, querendo Deus. Amém.